professor, doutor Antônio Pedro Mesquita, que é doutor, mestre e licenciado em Filosofia pela Universidade de Lisboa. Ele vem hoje à UCP para uma palestra para os alunos de Filosofia, uma palestra que também é aberta ao público, e vai falar sobre honra e vergonha em Aristóteles. Olá, professor. Olá. Basicamente, falaremos hoje sobre honra e vergonha em Aristóteles, mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouquinho para a gente o que vai ser explanado durante esta palestra. Sim, senhora, muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o facto de me terem convidado para estar aqui, falar um bocadinho convosco. Isso deixa muito honrado e até porque não estou acostumado a ser recebido com tantas honras e, inclusivamente, estas honras de comunicação social, não é? É um prazer recebê-lo, professor. Obrigado. O que eu vou falar essencialmente é sobre o tema de honra e vergonha em Aristóteles, mas essencialmente vendo segundo dois ângulos, que é o ângulo da ética e o ângulo da retórica. São duas grandes áreas de interesse de Aristóteles. Aristóteles foi um gênio polimorfo, quer dizer, interessou-se por muitas e muitas coisas diferentes, e duas delas, em que teve uma influência enormíssima, foi a ética, a moral, portanto, e por outra, a retórica, portanto, digamos, a disciplina que estuda a capacidade oratória, a maneira de falar e tudo isso. E é interessante que essas duas noções, honra e vergonha, são abordadas de maneira um pouco diferente, eu diria até acentuadamente diferente, no âmbito ético e no âmbito retórico. E abordar essas duas noções sob esses dois ângulos pode ajudar a ver se, eventualmente, Aristóteles tem duas perspectivas diferentes, enquanto homem que estuda a ética e enquanto homem que estuda a retórica. Entendi. Professor, durante a sua linha de pesquisa, ela vem sempre trabalhando em Aristóteles. Por que este interesse? De onde ele surgiu? Não sei. Não sei. Surgiu de uma espécie de sintonia que eu devo ter sentido imediatamente com Aristóteles. É curioso, há muitos jovens, quando começam a fazer a sua formação em filosofia, que se sentem muito atraídas por Platão, que foi o mestre de Aristóteles, porque Platão é um escritor magnífico. Os seus textos que chegaram até nós são essencialmente diálogos muitíssimo belos do ponto de vista literário e isso atrai muita gente. Pelo contrário, Aristóteles é um autor cujas obras que chegaram até nós são escritas de uma maneira muito difícil, complexa, obscura, e isso faz com que muita gente tenha dificuldade e não goste de Aristóteles. Eu devo ser do contra, e talvez essa obscuridade do Aristóteles, essa dificuldade de entender, cativaram-me, e eu interessei-me muito por Aristóteles desde sempre. E pronto, e continuo, ainda não me abandonei. Eu conheço um grande comentador de Aristóteles, em inglês, com quem eu me cruzei há uns anos, e que o ouvi dizer isto. Ele, neste momento, terá uns 70 e tal anos, ele disse qualquer coisa do género. Eu agora, ao fim destes anos todos, a estudar Aristóteles, e pergunto-me, o que é que Aristóteles tem a dizer a um homem de hoje? E ele respondeu dramaticamente, nada. E eu achei aquilo trágico, ao fim de tantos anos, chegar à conclusão que teve a fazer coisa nenhuma. Bom, mas eu continuo a achar que o Aristóteles é um autor muito interessante. Portanto, felizmente, ainda tenho uns anos até me desiludir, mas por enquanto, mantenho um pouco a mesma perspectiva que desde sempre acho um autor muito interessante e continuo a descobrir coisas sobre ele. Ele é também um tema de seus livros, Aristóteles? Você já lançou vários livros, tem até um com publicação no Brasil. Fala um pouco sobre suas obras. Eu tenho escrito sobre, digamos, 2 ou 3 temas diferentes, não é? Mas grandes temas, não é? Um dos temas essenciais é, de facto, a filosofia antiga. E tenho publicado, julgo que, só sobre Platão e Aristóteles. Ultimamente, realmente, mais sobre Aristóteles, embora mais recentemente me tenha voltado um bocadinho a escrever também sobre Platão. Sobre Aristóteles eu tenho, enfim, um conjunto de títulos, talvez aquele que possa ser mais importante é o que escrevi para a introdução
às obras completas de Aristóteles e onde pretendo ajudar o leitor a conhecer melhor aspectos sobre a personalidade e a vida de Aristóteles, sobre a sua obra, sobre o seu pensamento, sobre os conceitos fundamentais. E pronto, essa é talvez a obra que possa interessar mais ao grande público, que é menos técnica. Correto. Deixa eu fazer uma última pergunta. Em relação à personalidade de Aristóteles, o que você poderia destacar? Um ponto curioso, alguma coisa diferente? Talvez um aspecto interessante é este, é que o Aristóteles é talvez o primeiro homem na história do Ocidente, tanto quanto podemos apurar, como é evidente. Estamos a falar de um autor do século IV a.C., portanto há cerca de 25 séculos. Foi talvez o primeiro homem na história do Ocidente que começou a estudar, a investigar e a trabalhar como nós fazemos hoje. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, essencialmente, até Aristóteles, as pessoas cultivadas, as pessoas cultas, não tinham a possibilidade de trabalhar como nós, porque tinham uma relação um pouco distante com os livros eram lidos, eles não liam diretamente, etc. O Aristóteles foi um dos primeiros homens que lia diretamente os livros, que não eram livros, eram rolos, não é? Lia-os diretamente, anotava-os, fazia fichas, portanto, tirava citações, etc. Portanto, foi o primeiro homem que começou a fazer um estudo que é muito semelhante àquilo que hoje em dia uma pessoa faz com um laptop, com um computador. Entendi. Portanto, é um homem próximo de nós sobre esse aspecto. Correto. Professor, muito obrigada pela sua presença Obrigado, aqui na UCP.